semana a gente está falando de depressão, eu trouxe, na segunda-feira a gente teve uma psicóloga aqui, ontem a gente teve uma pessoa que passou por esse processo de depressão, e hoje eu trouxe um cara que mostra uma visão um pouquinho diferente sobre a depressão. O Rogério, posso te chamar de terapeuta holístico, Rogério? Sim. Como que você se apresenta? Então se apresente aí, quem é você, Rogério? Aonde você vive? O que você faz da vida? Show de bola, Renatão. Bom, eu na verdade costumo me apresentar dizendo que eu ajudo pessoas, eu ensino pessoas a ter controle dos seus estados emocionais, né? Mais controle dos seus estados emocionais, para que você possa viver mais tranquilo, mais sereno, experimentando a paz e sem precisar usar remédios, né? Para que você realmente tenha uma qualidade de vida que te leve para onde você quer. E eu faço isso através de processos terapêuticos, usando terapias holísticas, faço isso através de processos de coaching algumas vezes, outras vezes eu mixo tudo isso, boto isso, né? Porque cada pessoa é uma pessoa, cada situação é uma, então a gente vai tudo cada vez melhor, Vânia. Que legal. E aí a gente vai adaptando, né, as técnicas de acordo com a necessidade de cada pessoa. Mas você pode me rotular aí como terapeuta holístico, como coach, como o que você quiser, cara. Show de bola. Eu estou compartilhando aqui a live. O que você falou algo aí que eu gostei muito e que algumas pessoas aqui sabem que eu sigo essa linha, que é o quê? Eu luto por um mundo onde não tenha tantos remédios assim. Eu acho que o remédio ele tem uma função importante, mas pontual. Então a gente só tem que tomar muito cuidado com isso. Então, meninas que estão chegando por aí, hoje é quarta-feira, véspera de um feriado prolongado. Rogério é casado, ele podia estar com a mulher dele agora. Renatão aqui, ó, solteirão, solteiraço, um pedaço de mau caminho. Podia estar fazendo um monte de coisa, mas estamos aqui falando sobre depressão, porque eu realmente acredito que a gente pode transformar a vida das pessoas. Então compartilhe essa live na sua timeline, para que a gente atinja mais pessoas, para que a gente transforme mais pessoas, para que isso tudo, todo esse esforço, vale a pena, porque o conteúdo que a gente está entregando aqui é um conteúdo muito valioso. Eu tenho certeza que às vezes você compartilhar e atingir uma pessoa, porque às vezes a pessoa que está com depressão, ela tem até vergonha de pedir ajuda. Ela não se sente nem capaz de pedir ajuda. E às vezes, só de você compartilhar essa live aqui, a pessoa vê lá na sua timeline, na sua timeline e fala, porra, quero saber um pouquinho mais sobre esse conteúdo. Às vezes só dela assistir, ela consegue ter uma visão um pouquinho diferente e ser tocada. E cara, uma vida transformada faz tudo valer a pena. Então compartilhe essa timeline na sua live e lembre-se daquela nossa corrente indígena lá. Se você não compartilhar essa timeline, essa live na sua timeline, você vai engordar 2 quilos nos próximos 2 dias e nunca mais vai perder esse quilo. Então eu não quero, se eu fosse você, no seu caso, eu compartilharia assim como eu já compartilho aqui em um monte de lugar. Beleza? Então, bora lá pro conteúdo, bora começar a falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Rogério, ele é terapeuta holístico, posso rotulá-lo como terapeuta. Eu vou mudar um pouco, então. Quando as pessoas falam, Renato, o que você faz? Eu falo, cara, eu faço a galera emagrecer. Não importa como você me chama, eu faço a galera emagrecer. Então, eu não vou rotular o Rogério de terapeuta holístico ou de coach. Ele faz a galera ter resultado naquilo que ela queira ter resultado. Faça a galera experimentar a paz. Experimentar a paz. Rogério, me conta um pouquinho do qual que é a sua linha de raciocínio, como que você, para que a gente consiga chegar no assunto depressão, mas acho que antes da gente chegar no assunto depressão, me explica um pouquinho como que funciona o seu trabalho na prática, a sua técnica, porque a técnica do Rogério, ela é bem diferente do tradicional, tá? É bem diferente do tradicional. Me conta um pouquinho como que funciona a sua técnica e o que tem por trás disso e por que ela é tão eficaz. Beleza, vamos lá então. Eu trabalho com uma técnica que eu trouxe dos Estados Unidos, é uma técnica que tem a sigla FEFT, né? Em inglês é Faster Emotionally Focused Transformations,
E em português eu gosto de chamar que é foco nas emoções, fácil transformações. E aí a gente brinca dessa forma. A FEFT funciona, né, para todo mundo que de verdade usar essa técnica. E de forma bem sucinta, para não entrar aqui em muitos detalhes, se o pessoal tiver interesse, depois a gente pode passar canais aí onde podem encontrar mais informações a respeito da FEFT. O que a gente faz é estimular alguns pontos, que são pontos utilizados na tradicional acupuntura e acupressão chinesa, sem usar agulhas. A gente vai usar a ponta dos dedos apenas. E antes que algumas pessoas se confundam com a EFT tradicional, a FEFT eu costumo dizer que é um passo adiante da EFT, né? Então, se você já ouviu falar de EFT, e eu estou falando da EFT porque tem mais gente falando sobre isso hoje, a FEFT é um passo adiante, assim como a EFT evoluiu da TFT. Tudo que a gente faz, então, no processo usando o tapping, que são essas batidinhas, é ressignificar as experiências que você tem, a interpretação que você tem. O que acontece, Renato? Basicamente, a coisa toda se dá da seguinte forma. Você nasce, e aí você começa a se relacionar com o mundo, né? Você começa a ter experiências de vida, seu subconsciente vai registrando todas essas situações que você vive. E todos esses registros que ficam no seu subconsciente são interpretações. A realidade tal qual ela é uma. Aquilo que você entende como realidade é uma outra coisa. Você recebe essa informação e ela passa por diversos filtros até ficar registrado lá no teu subconsciente. E aí você passa a atuar no mundo segundo a sua interpretação da realidade. Quando a pessoa entra num processo de depressão, várias coisas podem disparar esses gatilhos, né? E você, às vezes o ambiente faz isso, às vezes uma cena faz isso, às vezes um som faz isso, né? Você vai acumulando esses programinhas internamente e você começa a responder ao ambiente, às pessoas, às situações, conforme esses programas que estão inseridos na sua mente subconsciente. Foi claro ou ficou meio confuso isso aí? Para mim ficou claro, até porque eu já conheço um pouquinho disso, mas basicamente eu vou tentar traduzir de uma maneira mais ogra de ser. Tudo que acontece está registrado na sua cabeça e determinadas emoções faz com que você tenha determinados comportamentos. Exato. Certo? Beleza. Do ponto de vista da técnica que você trabalha, Rogerião, o que é a depressão? Cara, depressão é um estado emocional, fisiológico, na verdade, né? Então, o teu corpo começa a responder fisiologicamente. É um estado que não é normal, né? Está fora de um estado normal e que também não é intelectual. Por isso que muitas vezes o pensamento consciente não funciona. Não adianta você falar com uma pessoa que está em depressão, sai dessa, vai procurar um tanque de roupa. Isso tudo é coisa absurda de se falar para uma pessoa que está realmente em depressão. Porque ela conscientemente não vai responder a isso tudo. Isso está no subconsciente dela. Então, a tua mente consciente, ela registra os pensamentos, né? E esses pensamentos, eles servem para explicar os seus sentimentos. Só que a depressão, ela está ligada nesses pensamentos e de uma forma muito mais profunda. Não é uma coisa que você consegue logicamente entender o que rola. É uma coisa que fica... Eu passei por isso, Renatão. Eu posso falar com precisão. De dar um exemplo, assim. Eu tive uma escola, né? Eu fui dono de escola de inglês por muito tempo. Tinha uma vida aparentemente tranquila e, de repente, eu entrei numa crise de depressão junto com ansiedade, por uma série de fatores. Mais tarde eu vim entender que foi por uma série de fatores que acabou desencadeando esse quadro. Só que quando você está no meio da crise, cara,
você não saca, você não consegue identificar o porquê das coisas. Não adianta as pessoas te ligarem, buscarem te colocar para cima. Você simplesmente fica naquela situação sem saber como sair daquilo ali. Você fica inserido naquilo, você entra num ciclo. Você pensa um troço, que normalmente não é coisa boa, e aí isso gera uma química dentro de você. Essa química começa a disparar, né, teus órgãos que geram essas químicas começam a disparar essa química por todo o teu corpo, e aí você começa a se sentir mal. E aí esse sentir mal leva você a pensar mais coisas ruins. E aí você entra nesse ciclo ruim. Então a depressão está muito... eu entendo muito dessa forma. Né? São estados fisiológicos e de pensamentos que te levam a reagir de uma forma não positiva. Tá, entendi. Rogério, você me falou de uma parada que eu acho que isso talvez não fique muito claro para as pessoas, que é estado consciente e estado inconsciente. É muito fácil para quem está de fora chegar para uma pessoa depressiva e falar, cara, fica bem, pô, sua vida é legal, você tem um emprego legal, não faz sentido, vai procurar uma pia para lavar louça, e a pessoa não entende aquilo. Não entende por quê? Existem o nível consciente e o nível inconsciente. Né? Explica um pouquinho melhor o que é o consciente, o que é o inconsciente, porque aí a coisa acho que começa a engatar melhor. Beleza. Quando eu entrei nesse quadro depressivo, muitos anos atrás, conscientemente eu sabia que minha vida estava tranquila. Eu tinha uma empresa que estava rodando bem e estava tudo redondinho. Eu tinha grana, eu morava onde eu queria. Eu tinha conscientemente motivos para estar feliz. Só que, por algumas coisas que haviam acontecido e que o meu subconsciente foi registrando e foi captando, porque é o seguinte, Renato, a nossa mente subconsciente, ela capta todas as coisas. Tudo que está ao nosso redor, ela está registrando o tempo todo, desde o momento que você foi gerado. A tua mente consciente, não. A tua mente consciente, ela é capaz de perceber entre 5 e 9 coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, a gente está conversando aqui agora e talvez você não tenha consciência de que os seus pés estão tocando aí nos seus sapatos, se é que você está de sapato ou não, mas enfim, seus pés estão tocando no chão, que você está encostado na cadeira. Só a partir do momento que eu falo isso é que você começa a tomar consciência disso. Só você talvez não tenha consciência de que seu coração está batendo, de que você está respirando. Mas isso tudo está acontecendo simultaneamente em você, inconscientemente. Então, assim como esses processos inconscientes de respirar, do coração estar batendo, de você estar transpirando, de você estar encostado em alguma coisa, você sentir esse toque ou não, existem uma série de outras coisas que teu subconsciente registra e vai fazendo esses programinhas rodarem dentro de você. E aí, às vezes, coisas que você vê inconscientemente despertam essas sensações ruins, essa coisa de você ficar para baixo. Aí realmente não adianta as pessoas falarem com você. Nem você entende muitas vezes por que você está daquela forma. Sacou? Nem você entende como é que... Porque conscientemente você fala, não tem motivo, eu tô de boa. Eu tenho um bom trabalho, eu tenho uma boa vida, eu tenho uma família legal, eu tenho isso e aquilo, mas você não consegue se compreender. Aí o autoconhecimento começa a te ajudar a entrar nesse caminho de saída. Não faz sentido. Eu tenho uma palestra que eu faço uma metáfora em relação a isso, que eu não sei se vai fazer sentido. Eu percebi que em São Paulo faz muito sentido, mas em outros lugares não faz tanto sentido. O que você faz quando você vê um chinelo virado? Você tem essa crença aí? Tem gente que diz que a mãe vai morrer, né? A mãe vai morrer, né? Eu nunca vi nenhuma mãe morrer de chinelo virado. Eu faço até a piada. Porra, imagina você chegando na ambulância, o cara liga, porra, tem um caso grave aqui. O que foi? Chinelo virado. Não acredito, bicho. E não faz sentido nenhum aquilo, né? Exatamente. E a gente continua desvirando aquele chinelo.
E tem gente que se não desvirar, fica incomodado mesmo, né, cara? Fica incomodado. Aquilo gera um incômodo muito grande. E assim, não faz sentido nenhum e a gente continua desvirando esses chinelos. É um comportamento inconsciente, né? É um piloto, Sim. é automático, a gente É nem automático. percebe É e a automático. gente faz aquilo. E o mesmo acontece com as nossas emoções, né? Sei lá, com a 95% das nossas emoções, elas vivem num piloto automático. Então, eu acho que o autoconhecimento, ele desliga um pouco desses pilotos automáticos, ele fala, porra, por aqui não, porra, por aqui não, porra, por aqui sim. A Sandy colocou que não tem essa crença. Porra, Sandy, que legal. Eu também, eu tenho essa crença. Na verdade, é assim, eu meio que não acredito, mas eu prefiro desvirar o chinelo, porque vai que minha mãe morre aquele dia. Então, é meio complicado. Fala, Dani, legal ver você por aqui também. A Ana, Ivone, Fábia, já falei. Ana Cláudia, Alzira, que legal ver você por aqui. Me emociono toda vez quando eu vejo seu vídeo, Alzira. Mas vamos lá, Rogério. Ponto de vista do que você faz. Como que você. Chega uma pessoa depressiva agora na sua frente, uma pessoa com depressão. Qual que é o primeiro passo? O que você vai começar a fazer com ela para que ela comece a sair desse estado dela? Beleza. A primeira coisa é a pessoa compreender como ela se sente diante da depressão. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você está nessa situação e você não tem noção do que exatamente está rolando dentro de você. Você sabe que você não está bem, mas você não consegue encarar o bicho. Né? Eu tenho uma palestra que fala sobre os escapaholics. Né? São aqueles caras que estão sempre buscando fugir dos seus problemas. E todo mundo tem um pouquinho disso. Né? A gente tem um pouquinho dessa característica de não querer encarar o problema, de querer fugir dos problemas. Só que isso não leva a gente para lugar nenhum. Então, primeira coisa, eu pergunto para a pessoa, como é que você sabe que está sentindo o que está sentindo? E aí ela vai, através do modelo de mundo dela, através da percepção, da interpretação que ela fez da situação, vai começar a expressar. Eu vejo isso, eu sinto aquilo, eu ouço aquilo outro. Vai depender, isso varia muito de pessoa para pessoa. E a gente começa a traçar, então, um quadro mais claro do que é que ela está sentindo. Eu não procuro entender o que aconteceu, o que houve que te levou para essa situação. A gente trabalha em cima dos sentimentos da pessoa, das emoções que estão atreladas a ela naquele instante. Hoje, por exemplo, eu estava trabalhando com uma pessoa que a filha morreu. E ela tem um pouco mais de um mês, e a pessoa estava realmente muito, muito triste, entrando nesse quadro depressivo, não querendo sair de casa e tal, e só revivendo aqueles momentos, aquela saudade, aquela dor que qualquer pessoa que a gente perde, muito querida, fica gerando essa dor. Né? E aí eu comecei a conversar com ela buscando entender isso. Como é que você sabe que está sentindo isso? E a pessoa então começa a me dar detalhes. A partir disso, a gente tem um parâmetro, inclusive para poder pontuar a intensidade disso quando a gente começa o trabalho e quando a gente termina as rodadas de FEFT. Eu sempre pergunto, numa escala de 0 a 10, onde 0 é nada e 10 é muito forte, qual a intensidade dessa sensação, dessa emoção, desse sentimento agora? E é sempre agora, sabe, Renato? É sempre no momento que a gente está trabalhando com a pessoa. E a pessoa subjetivamente, vai colocar 5, é 8, é 10, é 11. Né? Às vezes é tão forte que ela explode a escala de 0 a 10. E está tudo bem. E a gente vai registrando isso tudo. E aí, então, a gente inicia o processo de tapping. Normalmente eu uso uma metáfora no início, já colocando a pessoa... Enfim, a FEFT em si, Renato, não é só o processo de tapping. Né? A gente trabalha com questões de PNL, a gente trabalha com questões de hipnose, de Bicep Free Fast, enfim, de uma série de outras técnicas agrupadas nesse processo. Né? A FEFT não é só o tapping, embora o tapping seja a coisa mais explícita dentro da prática da FEFT. Entendeu?
E aí a gente faz o tapping, então, e vai notando o que muda, né? A pessoa vai notando, vai tendo percepções mais claras das sensações mudando, das impressões dela a respeito. Se é uma cena, por exemplo, eu peço à pessoa, olha para o seu rosto nessa cena inicial, o que ele está expressando? A pessoa se observa. Se há outras pessoas envolvidas, olha para o rosto dessa pessoa também que está aí contigo. Isso antes de começar o tapping. E depois, no final, eu peço, olha de novo aquela cena. E a pessoa tem uma noção totalmente diferente da cena. A impressão dela, né, é totalmente nova. Por isso que a gente trabalha com esse processo na PNL a gente chama de reimprint, né? A gente faz essa reimpressão da percepção da pessoa. Sim, sim. Cara, bacana. Eu vou começar a abrir aqui para algumas perguntas, tal. Na verdade, algumas perguntas talvez não tenham nem resposta, mas eu vou dar o meu ponto de vista e eu acho legal você dar o seu ponto de vista também. E, cara, eu sei que a gente não combinou algo, mas se a galera... vou fazer uma votação aqui. Se a galera quiser, você topa fazer uma rodadinha rápida de FEFT pra gente aqui agora? Ou eu tô te colocando muito numa emboscada? Não necessariamente com depressão, mas para que ela... Pode falar. Não tem problema, não. Eu posso fazer o seguinte, porque deixa eu explicar então o que acontece. Quando a gente trabalha as questões, né, com a FEFT, é sempre muito objetivo. É sempre em cima daquilo que cada pessoa está experimentando, do que a pessoa está sentindo naquele instante. Eu posso falar um passo a passo aqui, e aí as pessoas vão experimentar isso, e eu tenho certeza que algumas coisas vão mudar. Talvez a gente não vá numa área tão profunda, né, e as percepções de mudança não sejam tão perceptíveis assim, mas alguma coisa sempre muda, uma chavinha ou outra sempre vira aí quando a gente faz a técnica. Então dá pra gente fazer alguma coisa mais genérica. Tá, eu não sei se eu te coloquei numa emboscada, mas pode ser que eu sou desses, eu sou bem de colocar as pessoas assim mesmo. Esqueci de combinar isso com você. Então, meninas, se vocês querem que o Rogério dê uma demonstração prática de como funciona isso, me deixa assim nos comentários aqui, coloca sim, Rogério, seu lindo. Pode tirar a parte do seu lindo, pode deixar. Sim, Rogério, faz pra gente ver um pouquinho disso. Enquanto isso, Rogério, tem uma pergunta aqui que eu gostei dela, da Ana Paula. Olha como a gente está chique nos recursos. Aparece a pergunta aí para você? Aparece. 80% das pessoas não sabem que tem depressão. Quais são os sintomas mais comuns? Eu vou dar minha resposta, porque eu acho que não tem a resposta certa nem errada em relação a isso. Mas eu acho que o maior sintoma da depressão é um desânimo absurdo. É um desânimo, não é um desânimo do tipo uma preguiça, uma preguiça de, sei lá, ir para academia, ou uma preguiça de fazer algo. Não, é um desânimo muito grande. Como a Nicole falou aqui na segunda-feira, o telefone dela tocar e ela não ter coragem de esticar o braço para atender o telefone. Isso aconteceu comigo, Renato. Quando eu entrei em crise braba, eu fiquei uma semana em casa, eu morava sozinho naquela época. Eu não tinha vontade de fazer absolutamente nada. Eu não me levantava para almoçar, para fazer higiene, para nada. Eu ficava simplesmente em cima da cama, embaixo de um edredom, e é esse desânimo. O telefone tocava, o pessoal da escola procurando, e eu simplesmente não tinha a menor vontade de fazer nada. É impressionante como que isso é forte, é poderoso, e assume a gente. É impressionante. A Nicole, ela falou um termo na segunda-feira que eu gostei muito, né? O desânimo é quando você não se diz que tem uma falta de alma dentro de você, né? É algo muito forte que, cara, você não consegue simplesmente levantar para tomar um copo d'água. E por isso que a depressão está muito associada até com o suicídio, que é uma dor tão grande, mas tão grande. E é uma dor que ninguém vê, né? Quando alguém está com o braço quebrado, você vê que aquela pessoa está com o braço quebrado. E quando alguém está com depressão, você não vê que aquela pessoa está com depressão. Então, acho que o maior sintoma disso aí é realmente esse desânimo. É um desânimo. Não confunda desânimo com preguiça, tá? É um desânimo realmente muito grande
que faz com que a pessoa realmente não tenha força para levantar, não é frescura, faz com que ela realmente não tenha força para levantar. Aqui um exemplo claro disso aqui, a Alessandra colocou aqui, eu tive depressão e fiquei 3 dias sem sair da cama. E é realmente o maior o sintoma que você pode encontrar essa questão do desânimo. Mas, Rogério, um monte de gente aqui está querendo que você faça essa demonstração aí. Tudo bem que é genérica, entendemos isso, entendemos que não vai existir uma individualidade aqui, mas eu acredito que das pessoas fazerem, por mais genérica que seja, ela vai conseguir ter um certo resultado, que seja para dormir melhor hoje, que seja para dar um passo que ela precisa para ficar um pouquinho melhor com ela. Bora fazer isso lá? Vamos lá, vamos em frente. Então, vou deixar você grandão aqui, para não atrapalhar. Agora fica maior ainda. Cara, eu sei que a gente não combinou. Toca da melhor maneira possível. Eu acho que a intenção de querer ajudar as pessoas ela é maior do que qualquer coisa. Sim, certamente. Bom, vamos dar uma breve explicação, então, de como é que é o processo, né, dos toques, principalmente, né, ou do tapping, como a gente fala em inglês, e aí depois eu faço uma breve condução aqui para que as pessoas possam experimentar. Os toques que você vai fazer em si mesmo são toques suaves, e você imagina que tem alguém na sua frente aí na fila do banco e você vai tocar nessa pessoa com a ponta dos dedos, usa 2 dedinhos, 3 dedinhos, eu normalmente uso 2 dedinhos. E você vai tocar nessa pessoa de forma suave, só para chamar a atenção. Você vai tocar em você. Nos seguintes pontos. Entre as sobrancelhas, você imagina uma linha cortando aqui entre uma sobrancelha e outra. É nesse pontinho entre as sobrancelhas. Depois, correndo aqui pela cavidade ocular, você vai do lado do olho. Depois, embaixo do olho, também bem próximo aqui à cavidade ocular. E depois aqui, no ossinho da clavícula, você vai abaixo do ossinho da clavícula um pouquinho, onde eles quase se encontram ali, e você vai ficar dando essas batidinhas também. Importante dizer que você pode usar tanto a mão direita quanto a mão esquerda, você pode usar as duas mãos ao mesmo tempo, se você quiser. E enquanto a gente faz esse processo, normalmente eu falo frases que eu peguei da pessoa, coisas que elas me falam, né, a respeito do que estão sentindo. São frases-chave, né, são frases importantes aí a respeito do que elas sentem, de como elas percebem o que sentem. Ok? E aí no final a gente segura o pulso dessa forma, toma uma respiração profunda, solta o ar dizendo paz. E aí, enfim, eu faço a condução com você. Bom, só para eu saber, ficou claro aí quais são os pontos? Tá beleza? Para mim tá tranquilo aqui, mas eu vou acompanhando os comentários, qualquer coisa eu dou uma interrompida aqui, mas pode tocar o pau. Show de bola. Então, assim, para quem está acompanhando a gente aí agora, eu quero te convidar a se sentar aí de forma confortável, em segurança aí onde você está. Quero que você feche seus olhos agora, tome uma respiração profunda. Isso, sente o ar entrando, sente o ar saindo. Muito bem, mais uma vez, respira fundo. E solta o ar. E presta atenção, como é que você sabe que está sentindo depressão? Como é que você sabe que está se sentindo deprimida nesse instante? Se você não estiver se sentindo deprimida nesse instante, você pode se lembrar de um momento onde se sentiu com esses sintomas da depressão. E observa como você se sente. Aonde no seu corpo você sente essa depressão. Algumas pessoas sentem um aperto no peito, um nó na garganta, um peso nos ombros. Cada pessoa tem uma interpretação muito particular daquilo que está sentindo. Tendo notado isso, note também a intensidade daquilo que você está sentindo agora, nessa escala de 0 a 10.
onde 0 é nada e 10 é muito forte, muito intenso, qual a intensidade disso agora, nesse instante, enquanto você está me assistindo aqui, você está me ouvindo. Pensa também no seguinte, se houvesse uma cor que representasse essa sensação, esse sentimento, que cor seria? Se houvesse uma temperatura que representasse isso, essa temperatura qual seria? Quente, frio? Se você ouvisse um som que representasse essa sensação, que som seria? Como seria esse som? Batidas, um som grave, um som agudo. Tome nota disso tudo, perceba essas situações todas aí em você agora. E agora é o seguinte, vamos tomar mais uma respiração profunda. Soltando o ar. Eu quero te convidar a imaginar que aí na sua frente, diante de você, você está segurando um cacho daqueles balões de festa que ficam flutuando. Imagina esses balões, você segurando esses balões agora. Imagina que você consegue ver a cor desses balões. Qual a cor desses balões? Muito bem. E agora, suavemente, lentamente, você vai abrindo a mão e vai sentindo os cordões desses balões passando por suas mãos. E esses balões vão subindo, 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 subindo. E vão indo cada vez mais distante, sumindo, desaparecendo no céu. Você já não consegue nem mais identificar a cor daqueles balões. Eles são apenas alguns pontinhos que você já nem consegue ver, perceber, sentir. Muito bem. Agora eu quero te convidar a pegar 2 dedinhos assim. Eu falei, tanto serve a mão direita quanto a mão esquerda. E você vai tocar suavemente entre as sobrancelhas. E agora simplesmente sinta seus dedos tocando entre as sobrancelhas. E repete comigo o seguinte. Eu libero e deixo sair. Agora do lado do olho. Tá tudo bem deixar sair. Embaixo do olho. É seguro deixar toda essa sensação ruim sair agora. No sim da clavícula. Eu não preciso mais me sentir assim. Eu estou seguro e eu escolho liberar e deixar sair toda essa sensação. Prestando atenção apenas aos seus dedos agora, tocando nesses pontos, entre as sobrancelhas. Todo esse desânimo eu libero e deixo sair. Do lado do olho, é seguro deixar sair todo esse desânimo. Embaixo do olho, eu estou aqui agora fazendo essa técnica estranha. E é seguro. Clavícula, é seguro liberar e deixar sair tudo isso. Eu escolho me sentir melhor. Agora segura teu pulso. Toma uma respiração profunda e solta o ar dizendo paz. Enquanto você ainda segura seu pulso e mantém seus olhos fechados, eu quero te convidar a lembrar de um momento onde você experimentou muita paz, muita alegria. Veja esse momento, veja tudo que havia ao seu redor, como se estivesse lá agora. Ouça tudo que você ouvia, se é que haviam sons, e sinta essa paz, essa alegria, essa tranquilidade agora. Se possível, veja a cor das roupas que você estava usando naquele instante. Muito bem. Viva essas emoções novamente, de paz, de alegria. Sinta por todo o seu corpo. Respire fundo outra vez e solte o ar dizendo paz. E pode soltar seu pulso. E agora você pode voltar àquela sensação inicial, aquela percepção inicial. Se era um aperto no peito, se era um peso nos ombros, um nó na garganta, o que quer que você estivesse sentindo. O que é isso agora? O que resta aí dentro de você agora?
Presta atenção à intensidade disso também nesse momento. Quanto é? Se era um 8, talvez tenha baixado para um 6, um 7. O que quer que tenha mudado, presta atenção nisso. Se era uma cena, presta atenção ao que mudou naquela cena. E deixa eu saber agora. Coloca aí nos comentários para a gente saber. Você percebe alguma mudança? Agora a gente tem que deixar um tempinho, porque existe um delayzinho aí. Enquanto a gente fala, ela recebe até que ela escreva. Então, Rogério, me explica uma coisa. Você é um budista e não sabe, a Ana Paula colocou aqui para você. Não, só não. É que eu acho que tem muitas linhas, algumas linhas elas batem, né, com algumas coisas. O que elas colocaram aqui, a Ana Paula colocou que sentiu um alívio, uma paz, a Sinira também paz. Eu acho que vai ser unânime esse sentimento aqui. Luiz, me conta aqui o que você sentiu. A Bruna colocou que sente mais leve, mais tranquila, colocou que adorou. A Alzira também colocou que sentiu uma paz. A Sandy colocou, acho legal isso aqui. A Sandy colocou o peso nos ombros continuou o mesmo. Você quer dar uma trabalhada, fazer uma segunda rodada? Tranquilidade, me sinto muito mais leve, aquele estado sumiu. A Fábia colocou que deu sono. Show. Vamos lá, esse peso nos ombros que continua, eu quero que você perceba, sendo o seguinte, ele continua exatamente da mesma forma que estava no início, ou você ainda sente um peso nos ombros, mas ele agora é diferente. Porque às vezes você ainda sente o peso, só que ele mudou um pouquinho, e às vezes isso acontece, né? A maioria das pessoas aí sentiu já alguma melhora, mesmo fazendo uma coisa muito genérica. Mas sim quer dizer o quê, Sandy? Só para eu entender. É tipo assim, crédito ou débito, não é assim? É que é o tempo de resposta, enquanto a gente está falando, a gente se perde um pouco, né? Mas tá, tranquilo, sai um peso, me deu sono. Sono também é normal, é um estado de relaxamento, né? Sim. E sabe uma coisa legal, Renato? Algumas pesquisas aí recentes mostram que quando você boceja, você está tipo que resetando alguma coisa na tua mente. E bocejar é um dos efeitos pós rodadas de FEFT, né? Então quer dizer que você está resetando a informação mesmo na sua mente. Interessante isso. Uhum. Eu já vi que o bocejar é uma troca, é um equilíbrio energético que o seu corpo está fazendo também. Eu acho que tá bem alinhado isso aí. Vamos lá. Sandy, me explica um pouquinho melhor aqui o que mudou, o que não mudou, o que aconteceu, o que não aconteceu. É claro que isso daqui não é uma sessão individual. É óbvio isso aqui, tá? Que na sessão individual, tô falando, então, Sandy, só compartilha um pouco mais do que aconteceu. O que o Rogério fez foi realmente uma rodada genérica, né? Foi uma rodada genérica para algo genérico. Então, tá tudo bem se às vezes não teve um efeito tão esperado assim, tá? Então, mas compartilha um pouquinho, depois me conta também um pouquinho mais desse peso nos ombros aí que você sente, tá, Sandy? Quero saber um pouquinho mais sobre isso também, depois você me manda mensagem. O pessoal mandando o Alex cair fora aqui. Meninas, vocês têm dúvida, alguma dúvida que a gente já tá no ar há 42 minutos, bicho. Agora eu entendo porque que eu tenho acordado cansado. Eu tenho feito live 10 horas da noite, eu fico até às 11 e pouco aqui, e aí cansa realmente. Rogério, a Alessandra fez uma pergunta interessante aqui. Isso é uma meditação? Não é uma meditação, mas eu trabalho também usando a FEFT com meditação. A FEFT por si só não é uma meditação, não tem nada a ver com meditação, mas eu faço alguns mixes aí, e eu tenho inclusive um conjunto de áudios, não para depressão, mas para ansiedade, que eu chamo de meditação com tapping, onde a gente vai fazendo essa condução numa espécie de meditação e trabalhando
as batidinhas, né, o tapping, que você pode entender como um carinho, muito diferente aí do que o Alex falou, é um carinho, né? E sim, trabalha a energia da gente, trabalha de alguma forma a nossa espiritualidade também, né? Porque tudo é Sim. energia, isso tudo está conectado. E também tudo da intenção que você coloca naquilo, né? Sim. Acho que é fundamental também. É, depressão, existem algumas perguntas que não tem muita resposta exata, né? Por exemplo, É, depressão pode evoluir para toque? são coisas distintas, cara. São coisas que não tem uma conexão exata, né? E às vezes você tem um processo depressivo e por outros motivos você desenvolve também o processo do toque, cara. Então, uma coisa é independente da outra. Sim, sim. É, olha que legal. Ai, não é esse aqui não. Eu não sei nem qual que é esse, mas é esse aqui, ó. Eu gosto desses comentários. Só de assistir vocês já estou melhor. Vocês transmitem paz. O Rogério ele parece um monge, porque só dele falar eu já fico mais tranquilo. É, menina, show de bola! Acho que a gente pode começar a finalizar esse processo aqui. Rogério é um cara, obrigado pelo seu carinho. Para quem quiser saber um pouquinho mais do seu trabalho, como que te acha aí, onde que te acha, qual Cara, que é o melhor canal para te achar, como que funciona isso aí? beleza. Tem o site, que é o experimenteapaz.com.br. Vou colocar aqui, experimente a paz. Esse é o melhor canal de comunicação com você? Lá tem os outros canais todos, né? Tem o YouTube, tem WhatsApp, tem Instagram, tem Facebook, tá tudo lá. Aham. Tá, então vamos fazer o seguinte, a galera gosta muito do WhatsApp também, como tem lá, então posso colocar aqui também? Pode botar aí também, tá Qual que é liberado. o- É 22 Ah, 99817 1363. calma aí, eu preciso ouvir o 9 primeiro, é 999, Não, não, não. É 22 é o código, né, de área. tá, ah, 99817 99817. 1363. Aqui tem o site e o WhatsApp de contato com o Rogério, tá? Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho do Rogério, tá aí todas as redes, acho que as principais fontes de contato aí com ele. Cara, obrigado pela sua disponibilidade aí. Quarta-feira à noite, véspera de feriado. Eu nem sabia que era feriado, fiquei sabendo em cima da hora que me contaram. É Véspera que de é. feriado, casado, tá aqui com a gente. Cara, de fundo do coração, gratidão por isso. Muito obrigado por ter compartilhado esse conteúdo. E é isso. Fala alguma coisa bonita aí antes da gente encerrar. Eu tenho dificuldade de Cara, encerrar as coisas. eu fico grato aí pelo convite, né? De poder participar e de poder compartilhar com as pessoas dessa que é a minha missão de vida, né? Que eu escolhi como missão de vida para mim, que é realmente ajudar pessoas a se sentirem melhor, a experimentarem a paz. E, enfim, é gratificante para mim. Eu sei que a esposa está ali no quarto, que é véspera de feriado, mas me dá muita satisfação ver as pessoas se sentindo melhor. E o que eu posso falar sobre esse processo é que quando a gente vai mesmo fundo, quando a gente vai aonde tem que ir com a técnica, a coisa não volta atrás, sabe, Renato? Não tem assim, é uma paradinha temporária que eu vou me sentir bem temporariamente. Não. Você vai realmente ressignificar aquilo, você vai colocar. É como se você acessasse um documento do Word, e aí você muda lá algumas palavras, coloca lá uma pontuação diferente e salva aquele documento. Quando você acessar ele de novo, o que vai vir para você é esse último documento salvo, com todas as modificações feitas. E você pode voltar atrás? Pode, a não ser que você acesse o documento de novo e bagunce ele outra vez, sacou? Então, Uhum. é muito bom saber que existe algo tão simples e tão eficaz, né? E você quer ver outra coisa que eu acho legal também, cara, só para finalizar?
Quem Claro. sentiu aí uma melhoria, né, no que trabalhou, Calma rapidinho. Eudina, irmã da sua dúvida que eu não vi aqui. Muita coisa rolando, tá? Pode falar lá, Rogério, desculpa. é que, por exemplo, o que desperta a sensação ruim, o sentimento ruim, a depressão, o que quer que seja, a pessoa que se trabalhou aí sabe o que é, e eu aqui não sei, você aí não sabe. E ainda assim as pessoas conseguiram se sentir mais leves, né? Então a FEFT ela é uma técnica muito gentil nesse aspecto, que a pessoa não precisa se expor. Ela pode falar do É, que sente sem falar o contexto onde a situação toda acontece, né? e eu acho que para quem já está passando por um processo longo de dor, por um processo longo terapêutico, eu acho que talvez algo novo pode despertar algo novo dentro de você, pode despertar algo que diferente dentro de você. Eu acho que vale a pena você procurar, se você se identificou com o Rogério, se você sentiu chamada, entre em contato com o Rogério. Eu acho que qualquer técnica nova vem a agregar. É uma técnica extremamente gentil, é uma técnica extremamente amorosa. E os resultados que o Rogério tem eu não sei se é cliente ou se é paciente, mas o Cliente. resultado que o Rogério tem com as pessoas que ele ajuda é realmente fantástico e definitivo. Então, Rogério, cara, gratidão mais uma vez por você estar aqui. Meninas queridas, tem todos os contatos aí do Rogério. Amanhã, às 10 da noite, voltarei aqui com mais uma live ainda sobre depressão. Essa semana inteira o assunto é depressão. Então, espero que vocês tenham gostado dessa live aqui. Rogério, mais uma vez, gratidão por você, cara. Beijo grande, manda um beijo pra patroa aí. Fala pra ela, desculpa por ter te tirado de lá. Fala pra ela que você tava com outras. Batemos quase 100 mulheres ao mesmo tempo aqui, tá? Então, fala pra ela que você tava com outras 100 mulheres aí, mas transformando É o a que vida é, né? delas. É o que é, faz parte. Meninas Experimente queridas a de paz. coração, experimentem a paz. Amanhã voltem aqui às 10 da noite para falarmos mais sobre esse assunto. Beijo grande no seu coração, até mais e vamos! Tchau!